Eu agradeço a meu Deus, né, pelo privilégio de estar aqui. A alegria é muito grande no coração, né? Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Então eu agradeço a meu Deus, né, pelas bênçãos, pelas vitórias, ao qual o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós estamos aqui na casa do Pai, orando, glorificando, na missão dele, porque ele foi o primeiro que aqui chegou e vai ser o último a sair, né? Aleluia. E é por causa dele que nós viemos aqui. E eu recebi o convite ali da Priscila, né, da pastora Priscila, para estar aqui trazendo a palavra, né? Mas Deus já falou tanto conosco no dia de hoje, né? Nossa, meu Deus, está transbordando, né? Glória a Deus. Estivemos ali na tarde da bênção, o qual foi uma bênção maravilhosa. E estamos aqui agora, né? Na casa da nossa irmã Priscila, que é a casa do Senhor também. Glória né? a A casa Deus. do Pai. Glória a Deus. Aleluia. E aonde o Pai está, Satanás não pode ficar. Né? Amém. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Então eu só ressalto, glorifico e agradeço ao meu Deus pela vida dos irmãos, das irmãs, que até aqui chegaram, né? Aleluia, glória a Deus. Eu só agradeço mesmo, igreja, ao meu Deus, por tudo que Ele fez, faz e Ele vai fazer, né? Glória a Deus. A Elizabeth louvou louvor aqui, que Ele está aqui. Aleluia. Ele, aleluia, como Deus Todo-Poderoso, se fez homem para estar entre nós. Aleluia. Veio, sofreu, morreu naquela cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou e subiu ao Pai e com o Pai ele está. Aleluia. Mas uma coisa ele falou, aleluia. Eu não deixarei vós sós, sempre estarei contigo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E Ele enviou o Consolador para assim estar conosco. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, é só nós adorar. Se eu perguntar aqui para o irmão, aleluia, qual que não teve prova neste dia de hoje, qual que não passou por luta neste dia de hoje, a não ser que ele luta. Porque é provação. Aquele que serve ao Senhor vem provação. Mas glória a Deus, aleluia, que nós é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia. Então vamos para a palavra do Senhor. Glória a Deus, a igreja se coloca de pé na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós é a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, igreja, a palavra do Senhor. João 1, né? Deus é bom. Deus é bom, pastor. E a gente fala, meu Deus, né? No meio de tanto pregador aqui, né? De bênção, né? A gente é pequeno. Aí vamos lá, né? A palavra de Deus ela é poderosa. Glória a Deus. 1 João, né? Vamos ler aqui, né? Glória a Deus. Todos acharam, né, igreja? E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Eita Deus! E assim Ele nada do que foi feito por se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu das trevas, e as trevas não a compreenderam. Aleluia. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse ser da luz. E ali estava a luz verdadeira, que alumia a todos os homens que vêm ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não os receberam.
Mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que crerem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória, eita, Deus tremendo, Deus de glória, como a glória do diante Pai, cheio da graça e de verdade. Aleluia. Pode se sentar na presença do Senhor. Aí eu falo para a igreja do Senhor, para o povo de Deus nesse dia de hoje. Tem alguma coisa mais a nós falar? Glória a Deus, aleluia. Irmão, Jesus, quando ele veio, tinha um propósito no coração. Glória a Deus. Que ele estava com o Pai. E ali tudo que foi formado, tudo que foi criado, ele estava ali com o Pai. E ele ali teve que descer à terra. Para ali, aleluia, glória a Deus, pagar um grande pecado, que era o meu pecado e o seu pecado. Satanás, ele veio trazendo o pecado ao mundo, mas Jesus veio, aleluia, para nos libertar desse pecado. E hoje, se nós estamos na presença do Senhor Jesus, é porque Jesus, ele veio e ele nos escolheu para nós assim adorar a ele em verdade e em espírito. Aleluia, glória a Deus. E ele ali, aleluia, quando Jesus veio, ele trouxe uma grande luz para quem nele o cresce. Aleluia, glória a Deus. Andava todos em trevas, andava todos nós na escuridão, todos nós no vale da sombra da morte, mas Jesus veio e nos deu vida para nós estar na presença do Senhor, adorando, glorificando e exaltando o nome santo dele, e agradecendo e engrandecendo a ele por tudo que ele fez e ele faz e ele ainda vai fazer. E muitos irmãos, aleluia, como lá no passado, aleluia, glória a Deus, não aceitaram, aleluia, essa luz, não aceitaram essa salvação, aleluia, glória a Deus, o rejeitaram. E hoje, nos nossos dias, é da mesma maneira. Quantos que Jesus chama para ele, aleluia, glória a Deus, porque a própria palavra diz assim: ninguém vai a Jesus se o Pai não mandar. Se o Pai mandar, nós chegamos até Jesus, senão nós não vamos até Jesus. Então o Senhor Deus levou a mim, levou a você até o Senhor Jesus. E nós muitas das vezes, aleluia, glória a Deus, estamos na presença do Senhor como de fachada. Nós não estamos realmente em espírito e em verdade na presença do Senhor. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, igreja, aleluia, glória a Deus, nós estamos em clamor, em oração, aleluia. E como foi falado hoje, quando nós estamos em oração, nós estamos em clamor. Tudo aquilo que nós pedimos, Pai, assim Ele o fará para nós. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, Ele ali veio, aleluia, trazendo uma luz para mim e para você. Então, irmão, nós temos que crer, nós temos que confiar no Senhor Jesus. Nós temos que parar e meditar que Jesus, Ele foi para o Pai e Ele vai voltar novamente para nos buscar. Ele vai, igreja, levar nós, se nós estiver preparado para Ele, estar ceando com Ele. Nós temos que pensar nisso que Ele veio. E Ele trouxe salvação para nós. E nós, muitas das vezes, não estamos dando ouvido para o que tem pregado, para o que tem falado dentro da casa de oração. Não ouve
Espírito Santo. Se Deus fala algo aqui, usa o pastor ou a pastora para falar aqui, ele vai em outro lugar para vir falar lá de novo. Aonde nós estamos, igreja? Aonde? Ralabaçu, ralabaçu, rabai. Rilabaçu, rilabaça, ralabaçu. E Jesus, nesse dia tão maravilhoso, ele falou tanto comigo, falou tanto com a igreja. Vamos aprender, igreja. Vamos aprender na palavra do Senhor. E para, igreja, em nome do Senhor Jesus, aquele que derramou sangue lá na cruz do Calvário. Pare de correr para um lado e para o outro com quem está sem salvação ainda. Nós já temos a salvação e essa salvação, ela é Jesus na nossa vida. Se nós não cremos nele, se nós não cremos que ele veio, morreu, ressuscitou e voltou para o Pai, vai voltar para nós, nós vai crer em quem? É verdade, Jesus. Vai adiantar você correr de um lado para o outro, procurando algo que você já tem. O Senhor diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião, e se beber veneno mortífero, não vai fazer dano algum. Por quê? Porque o Senhor já deu este poder para mim e para você. Glória a Deus. Desde que o Senhor Jesus nos escolheu, trouxe nós das trevas para a luz, nós somos luz. E aonde nasce, nós é luz, aleluia, glória a Deus. Nós é luz. E se você vem aqui na pastora Priscila, e ela vem orando para você, e você não crê na oração dela, você vai para outro lugar pedir oração. Você acha que Deus vai agir? Você acha que Deus vai fazer? Não, igreja. Ele quer que nós confiamos nele. Aleluia, glória a Deus. Glória seja a Deus. Ele quer que nós confiamos. Ele quer que você que está sentadinho nesse lugar confia nele. Confia na palavra dele. Aleluia. Porque a nossa fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração. E se ele já tirou você das trevas, tirou a mim das trevas, aleluia, o que nós quer mais? O que nós quer mais? Se nós não andar na luz, como que vai ser? Como que vai ser? Por isso que o Senhor disse: muitos são chamados e pouco vai ser os escolhidos. Por quê? Porque estão ouvindo a palavra, estão vendo a palavra, estão comendo a palavra, mas não estão obedecendo a palavra. Eita Deus! Obedece a palavra, porque Jesus, ele está voltando. E ele diz que ele veio, irmão, como um relâmpago do ocidente ao ocidente. Ele veio, irmão, assim, pum, você não vai ver, eu não vou ver. Então o que nós temos que fazer? Aleluia. Ele diz que ele veio, aleluia, glória a Deus. Vai voltar. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas, aleluia, por ele. Eita Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha aí, igreja, medita na palavra e guarda a palavra do Senhor dentro do teu coração. E a luz resplandeceu das trevas, e as trevas não o compreenderam. Aleluia, glória a Deus. Houve-se um homem que veio enviado de Deus, cujo nome era João. João veio, aleluia, glória a Deus. E os irmãos todos sabem que João era o profeta Elias. Era o profeta Elias. Por isso que Elias, ele foi arrebatado. Ele não foi morto, ele foi arrebatado por Deus, porque ele viria novamente. Porque quando Jesus, ele estava orando ali, junto com Pedro, Tiago e João, e ele subiu ao monte para orar, e Jesus estava orando. E quando ele orava ali, ele clamava ao Pai, veio ali Elias e veio Moisés em forma de anjo para o consolar. E ele veio para consolar.
Então João, ele veio para ali abrir um caminho para aquele povo. E muitos, como nós hoje, aleluia, ali eles vinham, ali, aleluia, até João, e João abriu o caminho para Jesus vir também e fazer a obra do Pai na terra. E muitos iam até Jesus somente para receber cura, para receber milagre, para receber isso, para receber aquilo. Mas muito pouco ia até ele, porque almejava conhecê-lo, almejava amá-lo, ele, aleluia, glória a Deus, porque nós temos que amar o Senhor Jesus. Glória a Deus. E depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. E muitos não estão compreendendo, não estão fazendo isso. E nós temos que fazer. Que nós possamos, igreja, cada dia entrar na casa do Senhor e abrir o nosso coração para Deus. Outrora eu não conhecia Deus. Oh, Deus. Não conhecia, irmãos. Eu não tive nem estudo, porque eu fui criado lá no fundão do Mato Grosso para lá. E não tinha ninguém que morava lá, somente meu pai e nós. Então, eu não fui formado em letra, não fui nada. Mas pela graça de Jesus, Jesus me deu graça. Aleluia. Então, eu conhecia Jesus ali com 18 anos. Aí eu conheci Jesus com 18 anos e com 20 anos. E eu me entreguei a Jesus e desci as águas, me batizei. E até agora estou para a honra e a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, igreja, é nós ouvindo a palavra, é nós guardando a palavra. Passe o que passar. No mundo tereis aflição. Mas se nós ficar firmes no Senhor Jesus, nós vamos vencer todas elas. Aleluia, glória a Deus. Porque se nós estiver em enfermidade, se nós orar com fé, Jesus cura. Se nós estiver morto ali, se alguém vir orar por nós, e se for de Deus ressuscitar nós, Ele vai ressuscitar. Porque Ele ressuscitou meu filho que estava morto. Glória a Deus. Ele ressuscitou meu filho. E isso é para a honra, isso é para a glória do Senhor. Por que, igreja? Porque nós vivemos em oração, em contato com o Deus Todo-Poderoso. O Deus que criou céus, criou terra, criou mar, e tudo Ele fez. E sem Ele nada se ia fazer. Então temos que confiar, temos que crer na palavra do Senhor. Quando Deus disser assim, assim, quando Deus falar não, é não, porque tem hora que Deus vai também, precisa dizer não para nós, vai ser doído. Mas Ele vai dizer. E não adianta você ficar com cara feia ou sair, não, porque Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, que nem foi louvado aqui, né? Se Ele fizer Deus, se Ele não fizer, é Deus do mesmo jeito. Ei, e é nós que precisa de Jesus. Ele não precisa de nós, porque Ele tem os anjos. Ele tem os anjos. E aonde Ele quiser, Ele envia anjo. Então, nós que somos carentes e dependentes dEle. Glória a Deus. E ali, meu irmão, aleluia, glória a Deus, andava nós nas trevas. E o Senhor Jesus trouxe nós para a luz. E nos encheu do poder e da graça dEle. Aleluia. Então glorifica, exalte ao Senhor, porque Ele está neste lugar. Aleluia. E aqui foi falado, ninguém vai sair daqui de mão vazia. Ninguém vai sair daqui de mão vazia. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é a tua necessidade. Mas aqui tem um Deus que sabe. Aqui tem um Deus que glória conhece. A Deus, tem um Deus aleluia. que serve e cuida de você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele cuida do nosso lar. Ele cuida da nossa família. Ainda que não merecemos, mas Ele faz isso por amor de nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele faz. Somente abra a tua mão. Eu pude ver os irmãos aqui, meu Deus. Os irmãos aqui orando, sapateando para ver se alguém abria a boca, para ver se alguém dava glória. Aleluia, rapaz, Jesus. não é nós que vai fazer o movimento, mas é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus. Aleluia, Jesus. Meu Pai. Oramos ao Senhor, igreja. Oramos ao Senhor. Porque o Senhor diz: as prostitutas, os que estão lá fora, os que estão na droga, eles poderão entrar no reino de Deus e vai ficar na
Glória a Deus. Deus. Vigiando nós, igreja. Vigiando Desperta. nós aqui na terra. Oh, Deus. Vigiamos nós, igreja, para que naquele dia nós não venhamos ser envergonhados e nem confundidos. Verdade, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Desperta. Eu louvo esse meu Deus, eu exalto esse meu Deus, aleluia, por tudo que Ele fez por nós. Aleluia. Aleluia. Deus do céu, Deus da terra, o Senhor disse, pelo nome dele eu sofreria. E se for para mim morrer por ele, eu vou morrer por ele. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus. Porque eu não temo aquele que pode matar a minha carne, mas eu temo aquele que pode matar a minha carne e a minha alma e ainda jogar na profundeza dos infernos e nunca mais sair de lá. Eita Deus. Tema ele, igreja. Tema ele. Tema o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, e crer que Ele está no nosso meio nessa noite. Alaba, sou, alai. Rilaba, sorri, laba, sarralaba, sou. Ei, Deus te vê. Deus. Ei, Deus te contempla lá onde você vai. Você pensa que Ele não está vendo? Meu Deus! E se Deus te pega você lá nessa hora? Ai, Pai do céu! Se Deus te pega você lá, o que vai ser? Priscila não vê. Priscila não vê. Ela só vai ver se quiser revelar para ela. Ela vai ver. Não vê. Não vê. Deus, Ele está neste lugar. Deus, Ele está neste lugar. E Ele Glória a é. Deus. Aleluia, Jesus. Ele é. Deus. E Ele é a luz, igreja. Ele é a luz. Meu Deus e meu Pai. Santo nome de Jesus. A igreja de glória espera a presença do Senhor. Deus. Deus, Ele está neste lugar. Deus, Ele está aqui para nos abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso, Deus forte. Deus, Ele é muito fiel. Aleluia. Ele é muito fiel na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. Senhor Deus e Pai, Deus de glória, Deus de maravilha. Senhor, aí está teus filhos, tuas filhas, ao qual o Senhor escolheu para estar aqui nessa noite. Papai, eu orei ao Senhor, meu Deus e meu Pai, que aqui só iria estar, Senhor Deus, aquele, Senhor, meu Deus, a quem Tu quiseste falar. E desde o começo do culto o Senhor está falando conosco, meu Pai. Que o Senhor nos escolheu, aleluia, glória a Deus, para estar aqui fazendo a diferença, Senhor. Oh, papai querido, papai amado, Deus do universo, Deus de maravilha. Senhor, que cada um que está aqui, Senhor, e ouviu desde o começo, Senhor. Ah, Jesus Neemias, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ele estava ali, Senhor, na casa do rei, mas ele ainda não tinha se corrompido. E ele, quando soube, Senhor, da desgraça ali de Jerusalém e o povo do Senhor que estava em desgraça, ele se colocou ali, clamou em oração, em jejum, Senhor, e em lágrimas. Senhor Jesus, Senhor da glória, Deus de mistério, Deus de maravilha, porque aquele que está de pé, papai, perante o Senhor na tua presença, papai, ele vai, Senhor Deus, também, Senhor Jesus, se levantar, vai orar, vai clamar, Senhor, e tu vai ouvir o clamor e a oração.
vida, Senhor, mas ela está estendida para abençoar, para salvar, Senhor, para tocar em cada coração nessa noite, meu Senhor. Pai, é o teu rebanho, é o teu povo, é os teus filhos, Senhor. Abre nossa mente, abre o nosso coração cada dia, papai. E nós venhamos guardar a tua palavra dentro do nosso coração. E que nós não venhamos pecar contra ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, confirma a bênção, a vitória na vida dos teus filhos, Pai. Que todos saiam daqui, Senhor, em posse de bênção, em posse de vitória, Senhor. E sabendo que só o Senhor é Deus, em cima no céu e na terra. E não há outro Deus além de ti. Confirma a bênção, confirma a vitória, Pai, em nome de Jesus. E amém, e amém. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. E eu passo aqui para a pastora Priscila. Em nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor.